Nós estamos, desde o início do ano, quinzenalmente abordando de forma breve cada um dos mandamentos, por sequência, né? E hoje chegamos ao 9º mandamento, no último domingo em que pensamos a respeito dos 10 mandamentos, analisamos o 8º mandamento, não furtarás. Hoje estaremos analisando um pouquinho, de forma breve, o 9º mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento é um mandamento bastante importante, que ele nos leva a refletir bastante acerca da nossa responsabilidade social com relação às pessoas, tá? Nós devemos zelar para mantermos a reputação das pessoas. O fato de nós falarmos algo, dizermos algo sobre alguém, mesmo que nós creiamos que aquilo seja verdade, mas que não há uma verdadeira confirmação daquilo ser verdade, é uma irresponsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Porque é algo, irmãos, muito cruel e muito perigoso quando nós falamos sobre a vida das pessoas. Eu pergunto, que necessidade há de falar sobre a vida de outras pessoas? Que necessidade há de falar da vida dos nossos colegas de trabalho? O que há de produtivo nisso? O que há de abençoador? O que há de santo nisso? O que há de palavra temperada com sal? Digamos que o nosso colega de trabalho cometeu um erro. Mas que proveito há, que utilidade há ficar acentuando o erro daquela pessoa, divulgando e falando? Que proveito há nisso? Que amor existe nisso? Nosso vizinho, nossa vizinha, nós falarmos sobre eles algo. Que amor fraterno, que amor cristão existe nisso? Normalmente, é possível, claro, quando falamos sobre outras pessoas, é possível que estejamos falando algo bom, um elogio. Olha como aquela pessoa é trabalhadora, olha como aquela pessoa é honesta, olha como aquela pessoa é sensata. Isso é bom, isso é bom, reconhecer o esforço das pessoas em terem uma vida correta. Mas que amor existe em falar e denegrir uma pessoa porque nós a consideramos uma pessoa não boa? Onde está Cristo na nossa língua quando nós falamos sobre outras pessoas no sentido de denegrir a imagem dessa pessoa? Isso é muito complicado. E isso tem chegado ao ponto nas redes sociais de pessoas falarem mal de igrejas, generalizando a igreja de Cristo. Muitas vezes uma igreja ali se envolve em algum tipo de escândalo, ou nós sabemos que existem muitas seitas que colocam o nome de igreja, elas se identificam como igreja, mas sabemos que não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem as suas marcas que a identificam. A Bíblia mostra quais são essas marcas que identificam a verdadeira igreja. Nós já estudamos isso aqui. Quais são as marcas da verdadeira igreja? Quer saber se uma igreja é verdadeira ou não? Quer saber se uma igreja pertence a Cristo ou não? Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia e veja se essa igreja tem as marcas da igreja. No entanto, as pessoas, de forma geral, reconhecem milhares, talvez centenas ou milhares de seitas que colocam o seu nome de igreja e produzem escândalos, produzem heresias, produzem profanações nos cultos. Isso com muita rapidez, com muita fluência, com muita frequência, né? E aí as pessoas então veem isso e vão nas redes sociais criticar a igreja e acabam criticando a igreja verdadeira, como se a igreja verdadeira estivesse passando por isso. Isso é uma verdadeira quebra de 9º mandamento. Alguns se dizem ainda que estão fazendo isso porque Deus mandou denunciar. Olha, irmãos, é assustador essas pessoas que querem falar em nome de Deus, seja os falsos mestres ou seja realmente esses que combatem a igreja.
Ninguém está autorizado a falar em nome de Deus. Só falamos em nome de Deus quando estamos em fidelidade às Escrituras, pregando sobre Deus, ensinando sobre Deus, ensinando a moral de Deus, ensinando as coisas de Deus, com o objetivo de edificação, e não com o objetivo de expor pessoas ou a igreja a escândalos, né? Então, nós, enquanto cristãos, nós já abordamos, né, várias vezes a questão do 9º mandamento. Nós até falamos um pouco na última vez sobre o 9º mandamento, mas houve uma necessidade de completarmos, porque o tempo não nos permite completar, né? E é algo que nós devemos guardar no fundo do nosso coração, porque não é difícil. É um mandamento, irmãos, que não é difícil de quebrar. Ele é um mandamento que é fácil de quebrar se nós estivermos desavisados, se nós não nos preocuparmos com a lei de Deus, se nós não estivermos treinados e instruídos sobre a lei de Deus. Então é fácil quebrar o 9º mandamento, porque é um hábito que as pessoas têm de falar sobre a vida dos outros. Realmente tem. Acredito que todos nós temos uma tendência para comentários. Então ele é fácil de quebrar, automaticamente quebramos. Mas ele se torna fácil de ser observado e difícil de ser quebrado se nós estivermos treinados nessa palavra, meditando sobre isso. Por que eu vou falar da vida de alguém? Por que eu vou expor alguém? Por que eu vou contribuir com a queda de alguém, com tirar o ânimo de alguém, tirar a credibilidade das pessoas, tirar a sua reputação diante da família, diante da igreja, diante da sociedade? Por que fazer isso? Qual o amor há nisso? Eu quero completar, né, esse pequeno pensamento, lembrando em João 8, quando uma mulher foi pega em adultério. De fato ela foi pega em adultério. Ali não era uma questão em que alguém supunha que havia alguma situação. Ela foi pega em adultério. Nem assim o Senhor Jesus quebrou o mandamento ou difamou aquela mulher. Jesus usou de misericórdia e compaixão com aquela mulher. E olha que Jesus nunca pecou. Jesus não era como um de nós, que hoje está julgando alguém que errou e amanhã pode fazer a mesma coisa. Ou talvez no passado já tenha feito a mesma coisa. Jesus não, ele nunca pecou. Ele nunca cometeu um erro. E ele então trata aquela mulher com compaixão. Ele faz questão de lembrar aqueles homens que o acusavam, porque a lei exigia o apedrejamento num caso desses. Ele fez questão de lembrar aqueles homens que eles também eram pecadores e que a misericórdia está acima disso. O Senhor Deus, no Antigo Testamento, ele fala, não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então, Deus, ele preserva, ele preza mais a misericórdia do que o juízo. E o Senhor Jesus, em todas as suas atitudes no seu reino ministerial aqui na terra, no seu serviço ministerial aqui na terra, ele não foi apenas um teórico, ele usou na prática as coisas que ele ensinava, ele fez na prática. E a compaixão ele mostrou na prática com aquela mulher. E ele, de forma sábia, divina, ele consegue então colocar a misericórdia acima da lei. E aquelas pessoas que exigiam que ele fosse cumprir a lei ali, ele consegue mostrar que a misericórdia tem muito mais valor diante de Deus do que a lei. Como na parábola que ele conta para um escriba, um doutor da lei, a parábola sobre o samaritano. A misericórdia está acima da lei. Eles não podiam tocar em pessoas que estavam semi-mortas, cadáveres. Mas, quase um cadáver, mas a misericórdia está acima disso tudo. Então é lícito fazer o bem em todos os momentos. É lícito fazer o bem. O bem e o amor estão acima de todas as coisas. Deve reger o nosso pensamento. As pessoas erram. As pessoas cometem erros graves, cometem. Tem pessoas que fazem coisas absurdas, tem. Mas quem nos constituiu juízes sobre elas? Quem nos constituiu legisladores para, com todo o direito e arrogância, ficarmos ali condenando as atitudes das pessoas? Ninguém.
Ao contrário, o Senhor Jesus, ele nos ensina a não fazer o juízo temerário. O juízo que nós temos que fazer é sobre o que é pregado, o que é falado. Se é falado uma heresia em nome de Deus, uma falsa profecia, isso sim, nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o que ela fala a respeito da santa lei de Deus. Mas o ser humano, ele não pode ter o juízo temerário e ficar simplesmente condenando pessoas, falando mal das pessoas. Irmãos, há algo muito triste e pernicioso e perverso quando uma família cristã se reúne para falar mal de alguém e no meio das conversas está falando mal de alguém. Isso é muito perverso. Então o 9º mandamento, completando, né, nós já abordamos o 9º mandamento no outro domingo, mas completando este conjunto de informações, vamos colocar, ao olharmos, ao observarmos a lei e ao olharmos para o 9º mandamento, vamos sempre colocar amor e compaixão acima de tudo. Amor e compaixão. Se nós pudermos fazer algo por alguém, mesmo que esse alguém de fato esteja errado em alguma situação, mesmo que esteja, se nós pudermos fazer algo que edifique, que ilumine a vida dele, que traga Cristo para aquela situação, faremos. Se nós não pudermos, apenas vamos orar por essa pessoa, mas não, ou por essa igreja, mas não vamos incendiar, colocar lenha na fogueira, né? Como as pessoas dizem, não vamos jogar gasolina na fogueira, para não destruir, né, um semelhante nosso, que possamos ter misericórdia e amor. Irmãos, uma igreja verdadeira, não importa o número de membros, não é isso que importa. Claro que seria bom, quanto mais pessoas ouvindo o verdadeiro evangelho, melhor. Mas não importa, o que importa na igreja verdadeira é o amor, é a misericórdia. Que tenha 2 pessoas, mas que tenham 2 pessoas que tenham o amor de Cristo, que tenham a misericórdia, a compaixão de Cristo, que se empenhem e que lutem consigo mesmos para se manterem no amor, né? A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou dizer para os irmãos, não é o amor de todos que Cristo falou, é o amor de muitos. O amor da igreja verdadeira, ele não esfria, da igreja verdadeira não esfria. O amor do verdadeiro cristão, que observa a santa palavra de Deus, ele não esfria, nem deve esfriar. E se ele perceber que está havendo um esfriamento nele, joelhinho no chão, e orar, e leitura bíblica, e clamar a Deus, porque o cristão, o pior que pode acontecer com um cristão é se parecer com os de fora. Então, irmãos, que nós possamos ter misericórdia acima